O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, mais uma vez teremos a oportunidade de levar até você informação do seu interesse, especialmente quando temos a oportunidade de conversar com especialistas que têm treinamento e conhecimento profissional para a educação mental, ou seja, o preparo da nossa inteligência para as mais diversas circunstâncias da nossa vida, quer seja na agenda familiar, profissional, social, comercial, trazendo informações e conteúdo que realmente fazem a diferença no exercício diário da sua vida, da sua rotina, no cumprimento daquelas situações previstas diariamente na sua concorrida agenda. Conversaremos com um ilustre companheiro, figura das mais conhecidas na sociedade friburguense, pertencente à tradicional família de nossa cidade, que se especializou justamente nesta área, na área da educação mental, sobre vários aspectos. E, obviamente, o abordaremos acerca da nossa educação mental para o momento que se aproxima, extremamente importante e eu diria absolutamente imperdível, as eleições semigerais previstas para 7 de outubro. Votar é escolher. E como educar a sua mente para fazer a melhor escolha? Sobretudo você, incauto eleitor, que precisa de ferramentas para identificar aqueles candidatos que propõem medidas, ações e, sobretudo, intervenções que não são da sua competência. Ou seja, candidatos que apresentam um programa extremamente atraente, convidativo, mas que, por força inclusive de legislação, não poderá ser executado. São as promessas que não poderão ser cumpridas. Como você identifica esse tipo de comportamento de maneira a não conferir o seu voto na urna para este tipo de candidato? Até porque, com a proximidade das eleições, temos ressaltado este aspecto, este momento, por ser o único, que eu entendo, capaz de transformar a realidade que vivemos. Uma vez que do seu voto não cabe recurso, não cabe liminar, não cabe julgamento em qualquer instância. Ele é sagrado e deve ser exercido, sobretudo, como um direito e não como um dever previsto em legislação. Portanto, essas orientações são extremamente oportunas. Nesse momento em que se inicia a propaganda eleitoral obrigatória e não gratuita, porque existe uma conta a ser paga e, como já dizem os sábios, não existe almoço grátis. Esta campanha eleitoral que é veiculada nos principais veículos de comunicação, se não todos de rádio e TV, tem um custo que é absorvido e recompensado ou compensado mediante isenções e deduções fiscais. Começa a aquecer este cenário. E você, nesse momento, talvez se encontre confuso diante das promessas sensacionais. Se tivéssemos eleições todos os anos, talvez, hipoteticamente, obviamente, estaríamos numa situação muito melhor, porque todos os candidatos têm soluções, por vezes, miraculosas para todas as questões. E você precisa estar devidamente preparado e orientado para este momento. Sendo assim, queremos ter a sua valiosa audiência
que muito nos gratifica, muito nos recompensa, mas nos compromete com a qualidade do tema e convidado que recebemos aqui às segundas-feiras. Com a proteção de Deus sempre e com a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros, sejam todos muito bem-vindos diretamente do estúdio Rafael Jacu em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, neste dia 3 de setembro de 2018. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Vem aí, num oferecimento de Nova Mix Food Service e Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Quem é o chefe? O primeiro reality show de gastronomia da região serrana. São R$10 mil em prêmios. Gravação com 8 câmeras simultâneas na Escola Superior de Gastronomia da UCAM, no Nova Friburgo Country Club. Cenários com assinatura da Projetare e Frigesso. Veiculado na TV Zoom, Diário TV de Teresópolis e Rede Petrópolis de televisão. Com o apoio de RD Boutique de Carnes, Peixaria Rei do Filé, Casa Friburgo e Cadima Shopping. Quem é o chefe? Realização TV Zoom e Escola Superior de Gastronomia. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, sempre levando até você informação de utilidade pública, o que também acontece pela Rádio Conselheiro FM. Através de uma parceria que está se consolidando entre esta rádio, Conselheiro FM e a TV Zoom, este programa está sendo reapresentado todas as terças-feiras às 20h30, como também aos domingos às 11 horas da manhã, pela emissora de rádio, de maneira a repercutir, a disseminar, a contribuir com a divulgação de informação do seu interesse pelos veículos de comunicação, sobretudo abrangendo o sofrido, abandonado e maltratado distrito de Conselheiro Paulino, que tem o maior contingente populacional, o maior colégio eleitoral e a maior contribuição para o PIB municipal, ou seja, é o que mais contribui com a arrecadação para o montante que a administração pública arrecada. Portanto, toda terça, às 8h30 da noite e aos domingos, às 11 horas da manhã, este programa está sendo reapresentado pela Rádio Conselheiro FM. E você que nos ouve nesse momento, e aí me dirijo aos ouvintes da rádio, um grande abraço e muito obrigado pelo prestígio da sua audiência, que é motivo de gratidão, de satisfação, de prazer, mas, sobretudo, de comprometimento com o que tratamos aqui às segundas-feiras. E nesta linha, vamos abordar
um tema muito interessante, que é a programação, a educação, o conhecimento das ferramentas que nossa mente permite para as mais diversas situações. E para tratar tal assunto, temos a satisfação e o privilégio de receber um grande especialista, companheiro de causas nobres, sobretudo na administração pública, Bruno Maia. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a nossa produção se sentem honradas com a sua presença. A honra é minha, o prazer é todo meu, sou um fã seu, do seu programa. Você é muito Todas bom. as vezes que a gente esteve junto foi muito produtivo. Sem dúvida. E eu me sinto muito honrado com esse convite agora estando à frente das câmeras. Legal. Antes de prosseguirmos e aprofundarmos o assunto, só para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conversar contigo, de conhecê-lo mais proximamente, qual foi a forma que você buscou essa formação, os cursos que frequentou, inclusive no exterior? Ou seja, apresente suas credenciais. Bom, primeiramente, eu tive uma agência de publicidade por muito tempo aqui em Friburgo e na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Desde 2003, design e publicidade. Depois disso, eu procurei um pouquinho mais de especialização na área de marketing e já tinha trabalhado também como gestor. Fui, durante o período de 2009 a 2012, o gerente operacional da Friburgo Auto Ônibus, em Friburgo. Também trabalhei com a área de marketing, vamos assim dizer, e comunicação da empresa. Depois voltei para a minha agência e cheguei a ser secretário de comunicação do governo do meu grande amigo Rogério Cabral. Depois disso eu fiz, além dos vários cursos que eu fiz ao longo da minha jornada à frente da Linha Verbo, a minha empresa, eu também fiz, assim que eu saí da prefeitura em 2017, no início de 2017, eu comecei uma especialização na área de coaching. E eu fiz pela Abra Coaching do Bruno Giuliani, o Professional e o Advanced Coaching, para desenvolver mais esse conhecimento, autoconhecimento, conhecimento da mente, como você mesmo disse. Nesse mesmo ano, eu tive a oportunidade de ter mais contato com a Educação Executiva Internacional, através do LAIOB, que é o Instituto Latino-Americano de Negócios, ou Latin American Business, Latin America Institute of Business, e fui estudar na Ohio University, fazer um curso de Educação Executiva em Marketing. Depois disso, eu fui convidado por esse instituto, que é o LAIOB, a ser coordenador das turmas de fevereiro, de Marketing e de Management, que é gerenciamento. E depois, agora em julho, voltei à Universidade de Ohio para coordenar também os cursos de Marketing, de Finance, de Management e de Project Management. Então, eu tive a minha proximidade com a parte de desenvolvimento pessoal e educação internacional começou mesmo mais forte a partir de 2017. Até então eu era um executivo único e exclusivamente do mercado de comunicação e também da área de gestão e comecei a me desenvolver até porque é fascinante quando você descobre o universo do autoconhecimento e das nuances do cérebro e como você pode usar ele a seu favor. Ou seja, a sua experiência, sobretudo acadêmica, se estendeu, se consolidou, frequentando cursos em instituições de renomado reconhecimento. Isso. A Abra Coaching hoje é uma das maiores escolas de coaching do Brasil. O Bruno Giuliani é que está à frente da Abra Coaching. E o LAIOB, sem dúvida nenhuma, vai ter um crescimento absurdo. O investimento. Na verdade, o LAIOB começou em 2014 com o curso de Marketing e Management na Universidade de San Inácio, em Miami. Depois ele foi para a Universidade de Ohio, onde eu fiz o curso em 2017, na Universidade de Ohio de Marketing. Ele tem os cursos na Universidade de Ohio de Marketing, de Management, de Finance e de Project Management. Ele
em julho desse ano, iniciou uma nova universidade nos Estados Unidos, que é a Universidade de Akron. Então, quer dizer, já estamos falando de San Inácio, em Miami, já estamos falando da Universidade de Ohio, em Athens, Ohio, e a gente já está falando da Universidade de Akron, que é a terceira universidade que eles estão fazendo. E ele está fechando agora uma parceria também com a Ohio State, que fica na capital do estado de Ohio, que é Columbus. Então, quer dizer, ele está com um crescimento exponencial. Além disso, além da área de educação executiva, o LAIOB também tem as missões para o Vale do Silício, Israel e China, onde ele visita os hubs de inovação, leva um grupo de executivos que queiram ter mais proximidade com essa parte de inovação e tecnologia, leva esses grupos, visita Google, Netflix e mais um sem número de empresas de inovação, da área de inovação, da área do hub de inovação, principalmente no Vale do Silício e Israel. Eles estão começando uma missão agora para a China também, com esse intuito de visitar essas áreas de desenvolvimento. Então, o crescimento do LAIOB é uma coisa que a gente vê o LAIOB daqui a alguns anos como um dos maiores institutos de educação executiva e inovação do país, entendeu? Ele investe muito pesado em qualidade, o trabalho é duro, a gente fica um mês dentro da universidade. No meu caso, que eu tive a oportunidade de estar na Universidade de Ohio por 2 vezes, é impressionante a qualidade da universidade, o apoio que a universidade dá, a qualidade dos professores. Nós temos professores que são mestrados, doutorados, principalmente na área de Finance e Management, Marketing também, e ao mesmo tempo professores com vasta experiência no mercado. Tem um professor que foi vice-presidente de marketing da Hershey's Chocolate, só para você ter uma ideia, a experiência que o cara traz do mundo real, entendeu? Então, todo esse desenvolvimento da educação vem muito a calhar com a parte que eu estudei antes de entrar para o grupo do LAIOB. Eu hoje não sou funcionário do LAIOB, mas eu sou um profissional contratado, assim como eu estou na Frienge hoje como profissional contratado. Eu hoje presto consultoria na área de comunicação e gestão para a Frienge Engenharia de Friburgo. E em fevereiro e julho a gente tem um acordo de eu poder ir para os Estados Unidos e continuar desenvolvendo essa parte de educação executiva. E aí, Bruno, estamos falando também de coach, enfim, tudo que cerca este cenário. E até vou inverter a pauta. Proposta e acordada entre ambos para justamente verificar se você estudou a lição de casa, amigo. Aqui fazemos essas surpresas, mas nada que você não tenha condição de abordar. E observa-se uma proliferação de coaching ou de coach nas mais diversas áreas. Só para a gente dar uma linha lógica para quem nos assiste nesse momento, e depois abordaremos justamente a atuação desses profissionais em algumas áreas, mas o coach ele tem se proliferado de tal forma que me parece começa a acontecer uma banalização desse exercício profissional. Ou seja, nós conversávamos há algum tempo, tratando desta edição, e citávamos as diversas áreas que o coaching tem atuado. Passa por este momento de, eu diria até, exercício irresponsável do desempenho profissional? Bom, primeiramente sabia que você ia aprontar uma para mim. Fato. Mas, como eu gosto também de uma polêmica, eu acho que está completamente banalizado. Tanto que eu não quis colocar nos créditos que eu também sou coach. Apesar de ser, exatamente, apesar de aplicar as técnicas de coaching em várias áreas, inclusive eu fiz um day coaching na Ohio University em fevereiro do ano passado, a pedido do LAIOB. Eu fiz um day coaching para os participantes
os executivos participantes do grupo. Só para você ter uma ideia, nos executivos você tem pessoas recém-formadas, você tem diretores de empresa, você tem muitas pessoas da área gerencial, porque é uma proposta de mesclar conhecimento, que a pessoa com mais experiência troca experiência com menos experiência, com a pessoa que tem menos experiência, e a pessoa que tem mais experiência, mas que está um pouco longe da inovação, tenha contato com essas pessoas que estão vivenciando essa inovação. Eu fiz um day coaching lá para eles e falei que era coaching. Só que em determinadas áreas, principalmente no Brasil hoje em dia, e principalmente na internet, no mercado de internet, você tem muita gente fazendo errado. Assim como existem profissionais de medicina, assim como existem profissionais de educação, assim como existem profissionais de qualquer área que não são profissionais eficientes, também existem profissionais charlatões, e eu vou falar que são charlatões, até porque você gosta. Sem dúvida. Que fazem do coaching uma coisa completamente fora da proposta de coaching. Pra você ter uma ideia, o coach deriva do treinador, que é aquele treinador de esportes americanos. Exatamente. Ele deriva do treinador, ele é uma pessoa que procura descobrir quais são as potencialidades de uma pessoa e tentar amplificar essas potencialidades. Ele não tenta colocar o Neymar para jogar na zaga. Ele vai descobrir que o Neymar existe, vai colocar o Neymar lá na frente e vai fazer o Neymar ser o melhor possível dentro daquilo que o Neymar tem de melhor. E as técnicas de coaching hoje e treinamento da parte cerebral e da parte de desenvolvimento pessoal são muito sérias. E as pessoas estão fazendo brincadeira com isso. As pessoas estão usando o título coach para qualquer coisa. A gente estava até conversando sobre coaching de viagem. De viagens. Eu sou coach de viagem. Eu sou coach de... Figurino, de moda. Quer dizer, primeiro que não é. Coach para conquistar mulheres. Coach para conquistar mulheres. O coach, ele não diz para a pessoa o que ela vai fazer. O coach, ele orienta a pessoa dentro das suas potencialidades, para que a pessoa... Dentro das suas virtudes. Dentro das suas virtudes, para que a pessoa, ela mesma, descubra o que ela tem que fazer. Uma das grandes diferenças entre psicanálise e coaching é que o coaching trabalha do ponto que você está hoje para frente. Você faz uma evolução do quadro da pessoa. E a psicanálise, ela sempre volta atrás para investigar todos os traumas que aquela pessoa passou. Entender o passado. Entender o passado. Eu tenho um cliente meu de coaching, advogado de Friburgo, não vou citar o nome dele, que ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Ele fazia o processo de coaching comigo, ele deu uma reviravolta na vida dele, e também fazia análise, fazia psicanálise dele, porque era importante ele revisitar o passado, para ele. Tem pessoas que não querem isso. Tem pessoas que só querem olhar para o futuro. E o mais interessante que eu descobri também, porque eu também fiz, ao fazer a formação em coaching, você também faz um programa de coaching próprio. Você faz um auto-coaching. É o autoconhecimento. Você se descobre. Você descobre as suas potencialidades. E você para de brigar em tentar ser melhor em coisas que você não é melhor. Qualquer sistema de gestão de pessoas ou gestão esportiva vai descobrir as suas potencialidades e vai focar nas suas potencialidades. Não vai se preocupar se você não é bom de conta. Não vai se preocupar se você não é bom de organização. Você pode aprimorar a sua organização através de ferramentas de coaching, mas a gente vai trabalhar o quê? Se eu sou bom de conta, eu vou fazer conta. Eu vou ser o melhor contador que existe e vou me potencializar nisso. E vou contratar uma secretária para que ela organize a minha agenda, se eu não sou tão organizado assim. E ferramentas de comunicação. Você aprende que existem quatro características de comunicação. É um estudo desenvolvido por Harvard, que é o DISC, e você descobre que existem os diretos, os influentes, os sociáveis, e você aprende a conversar com essas pessoas, mesmo que eu sou direto, mas eu aprendo a conversar com o influente, eu aprendo a conversar com várias pessoas diferentes. Isso foi um aprendizado, foi na verdade, talvez se eu tivesse feito o coaching antes de ser secretário de comunicação e gabinete, eu tivesse mais sucesso no meu trabalho,
porque você aprende a se comunicar com as pessoas do jeito que ela gosta de ouvir, entendeu? Então, existem ferramentas, de fato, que são muito importantes dentro do coaching, definição de metas, entendeu? Você aprende a definir metas e estipulá-las. Você descobrir quais são as ações necessárias para que você... Porque todo mundo define meta. Mas ninguém chega e fala assim, olha, tudo bem, eu defini uma meta, eu vou emagrecer 10 quilos. Só que, a partir daquele momento, eu imaginei que eu quero emagrecer 10 quilos, mas o que eu tenho que fazer para isso? Então, o coach provoca você nessa parte. Como é que você vai começar a agir? O que você vai fazer para atingir essas metas? O que você vai fazer para atingir o seu objetivo final de desenvolvimento pessoal? E é extremamente provocativo. A gente provoca o tempo inteiro os nossos clientes. A gente leva os clientes, às vezes, a uma exaustão em determinadas sessões, sessão de 1 hora, onde você usa muitas técnicas de conhecimento, de desenvolvimento intelectual, de uma série de coisas. Às vezes você usa essas técnicas numa sessão só, várias técnicas, e você sai cansado e o cliente também. Só que você tem certeza que se o cara está levando aquilo a sério, ele vai crescer e vai se desenvolver. E aí, Bruno, esse take lateral ficou muito bom. Observei aqui que realmente a nossa produção está se esmerando em novas imagens que são registradas pela câmera operada por Charlie Júnior, nosso repórter cinematográfico e que está amando descontroladamente a querida Ana Carolina. E com a operação sempre eficiente do nosso diretor técnico, Marconi Júnior. E já começaríamos, então, a entender o emprego dessas técnicas na educação executiva. Do que se trata? Só para você ter uma ideia, a importância e a validade do coaching, de fato, na vida, todos os professores que eu tive a oportunidade de lidar nos Estados Unidos, na Ohio University e na Universidade de Akron, porque eu não fiz o curso nem coordenei, mas eu tive contato com os professores. Todos eles usam técnicas de coaching em suas aulas. O coaching as técnicas desenvolvidas para o coaching estão sendo empregados na amplificação do estudo. Hoje você tem uma coisa chamada, e nós não chegamos nem a abordar nas nossas conversas, que é o neurofeedback. O neurofeedback é um treinamento de coaching muito bom, que faz com que você amplifique a sua atenção, e ele está sendo usado, inclusive, como ferramenta de apoio a tratamento de desvio de déficit de atenção. Nos Estados Unidos é muito usado o neurofeedback. Então, quer dizer, além das drogas, Ritalina e etc., as pessoas estão usando o neurofeedback como uma das ferramentas mais interessantes hoje para o tratamento do desvio de déficit de atenção. Então, você chega numa universidade, a universidade tem um campus, a cidade de Athens tem 20 mil habitantes e tem 48 mil pessoas envolvidas da faculdade. Então, são 20 mil moradores, mais 48 mil entre alunos, staff... População flutuante. E as pessoas que trabalham na universidade. E o campus é enorme, é muito grande, tudo voltado para o conhecimento. E você chega num lugar, num berço de conhecimento, onde as pessoas estudam o tempo inteiro, onde as pessoas se desenvolvem o tempo inteiro. Aí você se depara com aquilo que você acabou de estudar, que foi o coaching, e você vê de fato que a aplicabilidade dele é muito poderosa, porque eu aprendi muito e todos os meus pares também, e depois eu vejo que todas as turmas que retornam aprendem muito, se desenvolvem muito, principalmente porque o programa do LAIOB ele oferece na parte da tarde a matéria em questão, que é Management, Marketing, Project Management e Finanças, e na parte da manhã tem o Inglês para Negócios ou Business English, que você treina seu inglês e nós temos um professor chamado Tom Norton, que é um querido e é uma pessoa espetacular. O Tom Norton ele é intérprete da ONU.
Então, ele é aquela pessoa que ele ouve o que a pessoa está falando numa língua e transmite para outra. Ele é nascido nos Estados Unidos, mas ele morou em São Paulo, foi criado em São Paulo. Então, ele é o que a gente chama de falante nativo, se fosse traduzir, é o native speaking, né? Tanto em português quanto em inglês. E ele usa muita técnica de coaching para você desenvolver as suas já existentes habilidades em inglês. Coisas que você vê que são técnicas desenvolvidas. Você tem o Tony Robbins, que usa muita técnica para desenvolver políticos e celebridades dos Estados Unidos. São duas feras que fazem, de fato, do coaching ser uma coisa verdadeira. Mas a banalização do que está sendo feito no Brasil é uma coisa que irrita um pouco. E como eu sou bastante polêmico, eu odeio esses caras que são coach de viagem, coach disso, coach daquilo. Exatamente. E eu acho que o coaching para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal e também aplicável nas empresas, existem muitos coachings empresariais, onde você pega as ferramentas para descobrir missão da empresa, para você desenvolver melhor equipes de venda, para você desenvolver estratégias de marketing, descobrir quais são os produtos melhores que tem na empresa, para que você faça brainstorming entre todas as pessoas do grupo, e aí você coloca todas as técnicas, você espalha e as pessoas participam, tem uma participação muito mais efetiva. Então, quer dizer, existem várias formas de se aplicar, mas ele não está sendo muito bem aplicado, a meu ver. E eu não gosto dessa banalização de internet, de ficar fazendo vídeo. Eu até tentei, assim que eu me formei, até porque na escola eles ensinam a gente a tentar desenvolver um negócio digital para ampliar o coaching, mas eu não me senti bem. Então eu voltei e me aproximei mais do Laiob. Através do Laiob eu estou tentando desenvolver também essa parte de educação executiva. O André, que é o founder do Laiob, a gente se fala sempre. E ele está tentando ver projetos onde ele possa me encaixar mais tempos e que a gente possa desenvolver outras universidades e outros programas em outros lugares. E aí sim eu vou poder aplicar muitas técnicas de coaching, mas eu também, dentro da Friend, por exemplo, a gente fez alguns processos de coaching, tanto na área de vendas, quanto agora na área gerencial e de lidar com o pessoal, assim, a parte de relacionamento com o pessoal. Ou seja, é uma técnica científica. Científica. Hoje em dia, sim. Ela começou como engraçada, né? Tem uma peculiaridade que o coaching ele surgiu nos Estados Unidos como uma fonte de renda auxiliar para as senhoras que ficavam em casa sem fazer absolutamente nada, só cuidando de casa. Quer dizer, desculpem, gente, mas as senhoras que ficam em casa. E durante os seus períodos... A dona... Qual é o nome da sua esposa? A Tatiana. Dona Tatiana vai justamente... Vai adorar isso, né? E indagar sobre essa sua afirmação. Não, mas quando elas ficavam... quando elas tinham o período delas, que elas improdutivo, vamos dizer assim, que elas não estavam cuidando do marido, da cozinha ou dos filhos e etc., elas começaram a desenvolver isso usando exatamente algumas técnicas dos treinadores de esporte, dos coaches, para desenvolver turmas particulares de ensino, já que elas não poderiam ser professores porque não tinham formação para isso, mas que desenvolviam o estudo e amplificavam o estudo dos alunos, de high school e de escolas primárias e secundárias. Então, quer dizer, não dizendo que elas eram à toa, mas elas pegavam o tempo livre que elas tinham, que era pouco, não era muito, até porque cuidar de casa dá um trabalho danado. Sem dúvida. E então elas usavam elas começaram a desenvolver essa técnica. E depois começaram a vir uma série de estudiosos, principalmente de PNL, de psicanálise, e descobrindo que algumas técnicas de coaching eram muito bem-vindas no desenvolvimento cerebral e no desenvolvimento do conhecimento. Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos esta aula aqui com o professor Bruno Maier, que está realmente nos trazendo informações sensacionais, sobretudo na absorção de conhecimento. Veja, nós temos a oportunidade de, com certa frequência, abordarmos esta técnica da programação neurolinguística aqui no programa Cidade Real.
E o fazemos porque entendemos ser algo assim absolutamente fantástico e que se torna extremamente eficiente quando você, adotando essas técnicas, começa a reprogramar a sua mente para o seu exercício diário de vida. E desta vez, Bruno Maier, com formação e experiência internacional, está compartilhando conosco os seus notórios conhecimentos. Ele também, que nas horas vagas atua como narrador de documentários da Discovery Channel em idioma inglês. Tal a sua pronúncia impecável. Caso você, em dado momento, assista um documentário em língua inglesa, preste atenção no áudio, porque provavelmente você vai identificar o timbre de voz de Bruno Maier, sensacional, ele que é um profissional multifacetado. E nesse momento, certamente, dona Tatiana, que também acumula a nobre função de sua esposa, deve estar estranhando tal informação nunca antes revelada publicamente. Depois do intervalo, retornaremos com orientações para você, leitor, nesse momento da escolha. Vale acompanhar, vale assistir. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar em mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando o troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo, mais tempo para você viver o melhor da vida. Na Vermar é fácil comprar, basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br, selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar, mais uma novidade para a sua obra não parar. Vem aí, num oferecimento de Nova Mix Food Service e Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Quem é o chefe? O primeiro reality show de gastronomia da região serrana. São R$10.000 em prêmios. Gravação com 8 câmeras simultâneas na Escola Superior de Gastronomia da UCAM, no Nova Friburgo Country Club. Cenários com assinatura da Projetária e Frigesso. Veiculado na TV Zoom, Diário TV de Teresópolis e Rede Petrópolis de televisão. Com o apoio de RD Boutique de Carnes, Peixaria Rei do Filé, Casa Friburgo e Cadima Shopping. Quem é o chefe? Realização TV Zoom e Escola Superior de Gastronomia. E programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e, por vezes, momento de descontração. Até por conta disso, o companheiro Bruno Maier quer fazer um esclarecimento, ele que é muito organizado, soube
vamos dizer assim, empregar as técnicas que estudou nas universidades americanas, entre outras, para desenvolver este Mind Map, ou seja, um mapa da mente sensacional. E aí, evidentemente que talvez você não consiga ler todas as palavras. A proposta é justamente de mostrar esse desenho que na minha época se chamava fluxograma. E hoje o coaching adota como Mind Map. Sensacional. Pode abrir o take, querido, para dar aqui uma dimensão desse fluxograma muito bom, em que todo o roteiro do programa está aqui contido. Sensacional. E aí, Bruno, você quer fazer uma nota de esclarecimento acerca de uma informação que foi veiculada aqui no bloco anterior? Não, eu vou começar a assistir bem mais o Discovery Channel agora para saber qual é o programa que eu estou fazendo na locução. Essa é a novidade para mim, olha, entendeu? Que nem você sabia. Nem eu sabia. Essa, olha... Mas eu acho que é importante. Muito gente, bom, né? amigo. Muito descobrir bom. Novos horizontes da nossa vida. Exatamente. Para onde que a gente pode ir. Isso, logicamente. É importante. E aí, Bruno, obviamente que por conta do momento, eu diria, extremamente importante, que deveria ser tratado com mais seriedade por todos nós, eleitores e candidatos, no que se refere à nossa escolha, que vai ser, num primeiro momento, registrada em 7 de outubro e, se for o caso, para aqueles cargos no dia 28 de outubro, em segundo turno. Como o coaching pode contribuir para o momento dessa escolha? Bom, essa foi uma pegadinha que você apontou para mim. Desafio. O desafio, né? E eu acho assim, a primeira coisa que você pode fazer para descobrir se um candidato é de fato verdadeiro ou não é um mind mapping. É um fluxograma. De tudo que ele já fez, de tudo que ele deixou de fazer. Dá trabalho? Dá. Mas você não vai jogar seu voto fora, né? Não joga mais o seu voto fora, pelo amor de Deus. Muito bom, amigo. Muito Escolha, bom. De fato. Muito a primeira bom. coisa que eu acho que a gente pode dizer para as pessoas é: não vai na onda. Não surfe ondas. Tenha consciência, desenvolva uma consciência eleitoral. A gente estava até conversando aqui, antes de começar o programa aqui, eu sempre fui um animal político, sempre acompanhei muito a política. E eu estou um pouco afastado da política agora, até por conta de toda a situação que está vivendo, toda a podridão que a gente está passando com o momento político atual do Brasil. E isso é ruim, isso não é bom, porque tudo que a gente vive depende da política. Todo o desenvolvimento de uma cidade, certamente, todo o desenvolvimento de negócios depende de política, e depende de política bem feita. E você me colocou esse desafio de como coaching pode, como técnicas de coaching podem auxiliar o eleitor a aprimorar o voto. E a primeira coisa é, exatamente, faça um mapa mental, ou então um fluxograma, de cada candidato. Pega e vai escrevendo tudo que você sabe, tudo que você conseguiu levantar de informação sobre cada candidato. Identifica qual é a forma que cada candidato fala, qual é o estilo de comunicação de cada candidato. Você identificando isso, você consegue, através dos debates e das situações onde ele está sendo exposto ao vivo, fora do programa eleitoral, que, assim como Roberto Mendes, eu concordo que é uma novela mexicana muito ruim. É verdade. Assim como Roberto Mendes, que esteve aqui, grande amigo. Com você. Eu tenho que bater palma para ele, porque também, da mesma forma. Também, porque, de fato, o programa eleitoral não apoie a sua opção de voto através do programa eleitoral, pelo amor de Deus. Então, descubra, acompanhe debate, entrevistas ao vivo de todos os candidatos. Existem técnicas de saber se a pessoa está mentindo ou não, como o posicionamento dos olhos, para onde aquela pessoa está olhando em determinada situação que ele é perguntado.
Isso você pode achar na internet, ou então, se tiver mais interesse, pode me perguntar, porque eu posso esclarecer isso para você. Posicionamento de mão, a receptividade dele com determinada pergunta que for colocada a ele. Então, quer dizer, os aspectos de comunicação, principalmente a comunicação corporal do candidato, ao ser colocado em situações chaves, demonstram se ele pode estar mentindo ou não. Não quer dizer que ele vai estar mentindo, mas a tendência para que ele esteja mentindo é muito forte. Então, se ele se fecha em determinado momento, se ele fica mais relaxado, se ele parte para o embate, isso tudo são linguagens corporais e linguagens visuais que você pode usar para identificar se aquele candidato está tendendo a uma mentira ou tendendo a uma verdade. Isso é uma das técnicas que as pessoas podem usar. Outra coisa é fazer pesquisa e fugir dos algoritmos de redes sociais. O que são os algoritmos de redes sociais? Tudo que você costuma gostar muito vai voltar para você na rede social. Todas as pessoas que você segue, que você observa o tempo inteiro, elas continuam retornando para você no seu feed de comunicação. Então fuja curtindo e gostando coisas de candidatos diversos, porque aí as coisas vão aparecer de todos os candidatos para que você tenha oportunidade de ver a situação de todos os candidatos. Procure também situações onde o candidato não está no comando da comunicação que ele está fazendo para você. Muito bom. Porque se ele está no comando, ele está direcionando aquela comunicação para que seja da melhor forma possível para ele. Mas se alguém postou um vídeo acompanhando um candidato, se alguém postou alguma situação onde o candidato foi colocado em xeque e ele não soube sair bem, essa é a forma de você saber. E outra coisa, pesquisa. O que essa pessoa já fez até hoje? Ela de fato fez alguma coisa? Mesmo que não seja na política, mas o que ela já fez na vida dela? Eu, assim como o Roberto Mendes, estou extremamente tendencioso a votar em pessoas completamente isentas do cenário político atual. Pessoas que tenham, de fato, a inovação na política como sua carta magma. E eu não quero mais votar em pessoas que já estejam no jogo político, quer seja de qualquer partido, e eu não estou falando aqui de a questão partidária, de esquerda, direita, centro, nem nada. Eu quero pessoas que sejam inovadoras, que não participem e que não usem do sistema político atual para conseguir se eleger. Que procurem alternativas ao sistema político atual. E vou dizer mais, os candidatos que usam dessa verba, né, bilionária do fundo partidário, esses para mim são os que merecem a menor intenção de voto de qualquer eleitor. Porque eles estão fazendo com que dinheiro que pode ser aplicado em várias áreas está sendo aplicado para que eles sejam mantidos no cargo. Então, se um político que você tem a vontade de votar usa dessa ferramenta, abre teu olho. Porque esse político quer ser... Ele não está preocupado com você, ele está preocupado com a manutenção dos seus privilégios e do seu poder, do seu status quo de poder. Entendeu? Então, acho que essas são algumas técnicas que você pode usar. Pesquisa, fazer pesquisa, desenvolver um fluxograma de realizações de cada uma dessas pessoas, tentando descobrir da melhor forma possível quais são as fontes de pesquisa, e isso também é importante. Levar em consideração as fontes de pesquisa também é importante. Não se embrenhar pelos ouvidos dos partidos, que são os partidos que ou a favor ou contra. Eu recebi outro dia, e vou falar de um candidato aqui, eu recebi outro dia um vídeo dizendo que, criticando João Amoedo e dizendo que o Armínio Fraga tinha sido presidente do Banco Central na época do Collor. Armínio Fraga estava nos Estados Unidos, terminando seus estudos na época do Collor. E essa informação está na internet. Você pegar na Wikipédia, você coloca na Wikipedia, que é uma fonte fidedigna de consulta, você vai ver quais são os presidentes de Banco Central de todos os governos, desde da Nova República, até a Antiga República. Entendeu? Então você vai ver que essa informação, divulgando que Armínio Fraga foi presidente do Banco Central, já é mentira. Então, a partir daí, você já sabe, essa coisa aqui é mentira. Mas a questão do voto é muito pessoal também, né?
O Brasil tem valores que são valores um pouco diferentes de outros lugares que a gente costuma visitar. O Maluf, durante muitos anos, foi eleito em São Paulo com o rouba mais faz. Exatamente, com o slogan de rouba mais faz. Rouba mais faz. Exatamente. Para mim, quem rouba não merece nenhuma consideração. Quem rouba tem que ir para a cadeia. Essa é uma opinião que eu tenho. E a mesma coisa acontece hoje com o candidato Lula, que, de fato, foi condenado e muitas pessoas dando sua intenção de voto para ele pelo fato de que o primeiro governo dele realmente não foi um governo muito bom. De fato foi. Só que ele foi condenado em segunda instância. Não é condenação política. Não foi uma condenação política. Foi uma condenação técnica. Assim como eu acho que o Aécio Neves, do PSDB, e todos os outros, o Michel Temer, e todos os bandidos, todos os ladrões, têm que estar na cadeia. Exatamente, Bruno. E aí, enquanto eu faço um breve comentário, você pode olhar aqui o seu roteiro também, para ver se fugiu algum comentário, ressaltando 2 aspectos que insistiremos até o próximo dia 7 de outubro, já o fizemos aqui quando recebemos o ilustre professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, conhecido carinhosamente pela alcunha de Raposa Felpuda da política friburguense. Primeiro, faça a sua escolha segundo os seus critérios, não pretendendo manifestar o seu voto por aquele candidato que está à frente nas pesquisas. Não se deixe conduzir pelo resultado das pesquisas. O seu voto tem que ser útil para os interesses da coletividade, para os interesses da nossa cidade. Até porque não se trata de uma corrida de cavalos com todo respeito aos animais, em que você tem que apostar no vencedor. Não se trata disso. Trata-se de uma escolha. Inclusive porque a sua escolha pode fortalecer uma determinada candidatura que, se não eleita nesta oportunidade, poderá retornar num outro momento. Então a sua escolha tem que ser isenta e não pode ser influenciada pelas pesquisas. E uma segunda observação: caso você opte por não votar, entendendo que não participa do processo, está equivocado. Uma vez que lhe é atribuída uma multa irrisória de R$ 3,50, que você pode, evidentemente, efetuar o pagamento para evitar futuros transtornos. Entretanto, toda esta arrecadação vai para o fundo partidário, assim como as multas aplicadas aos candidatos e partidos por infringência à legislação eleitoral. E para que você tenha ideia, nas eleições de 2014, arrecadou-se 92 milhões de reais por conta de eleitores que não compareceram e pagaram a multa de R$ 3,50. Ou seja, você participa financeiramente de todo o processo. Faça a sua escolha. É melhor, mais adequado, mais comprometido com o momento do voto, que é um direito seu. É algo para se analisar também, né, companheiro? Com certeza. Eu não sabia desse número. Pois é absurdo. Não sabia desse número. Não, muita gente não sabe. Não sabia que chegava esse valor. É absurdo. Tinha também, de fato, esse pensamento de que eu vou pagar só R$ 3,50. Mas sabendo que essa verba é revertida para a manutenção dos privilégios e dos cargos atuais. E eu acho que a gente precisa de uma mudança, de fato. Na realidade, o fundo partidário ele é único e exclusivamente utilizado para as campanhas eleitorais. E nesse ano alcançou o montante de R$ 1,6 bilhão à disposição dos 35 partidos registrados no nosso país. É ou não é um absurdo? É um deboche, amigo. Com pessoas morrendo nas filas dos hospitais. É um deboche. A educação cada vez mais catastrófica no Brasil. O Brasil era... Uma coisa que é interessante frisar, o Brasil, em geral, ele é muito bem visto lá fora por conta das suas capacidades intelectuais, das suas pessoas que chegam aí lá fora.
Os professores da Ohio University, eles adoram os alunos brasileiros, eles adoram os participantes dos grupos, porque são pessoas extremamente inteligentes, com uma formação muito bem feita, com muita informação para trocar. Os Estados Unidos ele tem uma formação mais técnica voltada para o sentido seguinte: se você é um profissional de vendas, você vai ser o melhor profissional de vendas dentro de todos. Então você estuda vendas e você fica um pouco mais... É um direcionamento maior para o seu treinamento. Tanto que os cursos de MBA lá, eles são mais abrangentes. Aqui a gente tem MBA de finanças, de marketing, de administração. Lá o MBA ele é mais abrangente, porque durante a sua formação nas universidades e no colégio, no high school, etc., você é direcionado para aquilo que você vai fazer. Então você se torna um especialista dentro da tua área. Só que você não tem uma coisa que o brasileiro tem, que é essa maleabilidade, o jogo de cintura, de poder entender de várias coisas ao mesmo tempo. Criatividade. Amigo, aquele sinal que o rapaz fez ali, indicando que faltam poucos minutos, eu também denomino de bullying do tempo. Tá certo? Prossiga. Então, a gente é muito bem visto lá fora. Só que a gente aqui dentro, a gente deixa de fazer o dever de casa. A gente deixa de escolher bem os nossos comandantes. A nossa educação básica, ela está indo de mal a pior. Ela está piorando. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Eu tenho primos meus que estudaram a vida inteira em escolas públicas e chegaram a universidades federais. Hoje em dia isso é quase que, a não ser por conta das cotas de reservas, é praticamente impossível. E a cota foi criada exatamente para isso, para que você não precisasse investir na educação básica. Isso é fato. A cota deveria ser um processo de transição, assim como o Bolsa Família e todos os outros programas sociais de inclusão, que eu acho que são válidos, mas eles são programas de transição. Eles não podem ser programas permanentes. Então, para você tem que melhorar a educação de base, você tem que melhorar a educação básica para que a pessoa tenha acesso à universidade. E durante o período de melhoria, você sim reserva algumas vagas para aquelas pessoas que estão passando pelo processo de transição. Mas depois as pessoas têm que ser colocadas no mesmo nível. E aí, finalizando, as técnicas de coaching podem ser esse diferencial numa carreira profissional? Muito. Você pode usar o coaching para você se desenvolver, você pode usar o coaching, como a gente falou aqui, e você me perguntou se eu tinha esquecido de algum tema. Não, nós conseguimos abordar. Se as pessoas usarem as técnicas que foram abordadas aqui, elas com certeza vão ter uma clareza melhor na escolha dos seus candidatos. E ele serve tanto para a educação básica, quanto fundamental, quanto para o desenvolvimento numa carreira MBA, enfim, em qualquer área da vida. Companheiro, concluindo, até porque o tempo assim determina, para aquelas pessoas, para aqueles telespectadores e telespectadoras, a audiência feminina do programa Cidade Real é absurdo, que é motivo de envaidecimento para mim, por questões óbvias, naturalmente, e que querem entrar em contato com você. Qual é a melhor forma? Facebook, Instagram, enfim, divulgue-o. Eu tenho o Facebook, Bruno Federmaier. Repita. É o meu Facebook, Bruno Federmaier 1, tanto meu Instagram quanto o Facebook. Bruno Federmaier, Maier com Y, 1, tanto no Facebook quanto no Instagram. Você pode me acompanhar lá, entrar em contato, que eu vou esclarecer as dúvidas e vou te ajudar da melhor forma possível. Repita. Bruno Federmaier 1, numeral 1, tanto no Instagram quanto no Facebook. Até porque também a PNL, amigo, diz o seguinte, que a repetição é a mãe do aprendizado. É a mãe do aprendizado. Tenho sido um razoável aluno. Aqui, muito legal ter você muito aqui, obrigado. Cara. Foi ótimo, a gente já estava tratando desta oportunidade de recebê-lo aqui, por vezes esteve próximo, mas aí você estava envolvido com a administração pública e agora de uma maneira relaxada, uma maneira tranquila, serena, pudemos desenvolver esse tema que certamente poderemos retomá-lo mais adiante. E aí, agradecendo a sua presença também, peço que encaminhe minhas recomendações à dona Tatiana. Eu que agradeço e estou extremamente satisfeito de estar aqui na TV Zoom, essa casa
de Friburgo. Exato. Eu sou uma pessoa de Friburgo, sou de uma família de friburguenses e eu acho que nada melhor do que a gente valorizar o que a gente tem de melhor aqui, e o seu programa, de fato, é um dos programas mais legais que a gente tem na cidade. Você, além de competente e generoso. Muito bem, encerramos aqui definitivamente os nossos trabalhos, entendendo que, mais uma vez, levamos até você informação do seu interesse. Até porque, pela informação, você consegue viabilizar a transformação que precisa na sua vida e, por consequência, no meio em que vive, na nossa sociedade, com reflexos benéficos e eficientes para Nova Friburgo, que é o que nos une. Que Deus e Santa Rita de Cássia continuem nos protegendo, abençoando e iluminando rumo à nossa escolha em 7 de outubro. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.